Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Delbs e sejam bem-vindos a mais um review. O review de hoje é de ninguém mais e ninguém menos do que este mouse daqui. É o VXZ R1 Pro. Eu optei pela versão Pro, eu vou explicar por que eu optei pela versão Pro. E acima de tudo, vou falar um pouco sobre esse shape e fazer comparações com mouses que eu tenho aqui ao meu dispor. Falando bem por cima das especificações técnicas disso aqui. O sensor é um 3395, que é um sensor de última geração, de ponta, todos gostam bastante, né? A controladora dele, o MCU, é Nordic, né? O número certo tá aqui embaixo. Ele tem 250 mAh de bateria, ele pesa 48 gramas, ele é capaz de fazer até 4000 Hz com o dongle que você compra separadamente. Vale a pena ressaltar que os meus testes foram feitos no dongle padrão que tá aparecendo aqui, ó, nesse cantinho aqui. Esse é o dongle padrão que faz só 1000 Hz, tá? Os interruptores deles são TCC, os deslizadores deles são de PTFE, o que é uma coisa interessante, porque são poucas as marcas nessa faixa de preço que fazem isso. E é isso que são as especificações técnicas. Falar rapidamente agora da performance e experiência dos botões dele. Os botões são bons, eu gosto bastante do scroll, ele tem uma tatilidade boa, sem ser nada barulhento, na verdade. Ele tem um barulho muito leve. Eu vou falar pra vocês, os cliques me deixaram um pouco a desejar, porque eles são bons, eu só sinto que eles têm uma sensação meio amortecida demais, perde um pouco a tatilidade, principalmente quando eu tô faz tempo sem clicar, quando eu vou dar o primeiro clique ele dá uma inconsistência, eu não sei explicar, é um menos tátil ainda, como se ele tivesse que encaixar no lugar, sabe? Mas por outro lado, né, os botões laterais são impecáveis e não só isso, mas o restante da construção desse mouse é muito boa, muito boa. Já pulando para essa parte, aproveitando o link, né, a construção dele é sólida, eu aperto ele, não faz nenhum rangimento para um mouse de 48 gramas, isso aqui é sensacional, melhor mesmo do que o meu Glorious Series One Pro, que é um mouse que é menor, pesa 2 gramas a mais e é feito pela Glorious. Isso aqui tem uma qualidade melhor, não só de construção, mas também de revestimento. O revestimento deste mouse é muito bom, cara. É muito difícil eu falar também de revestimento de mouse nessa faixa de preço, mas isso aqui é sensacional, tá? E outra coisa que a qualidade também é sensacional são os deslizadores. Vou falar pra vocês, você pode colocar o deslizador que você prefere nesse mouse, claramente, quem sou eu pra poder te impedir, mas eu não senti falta alguma. Esses deslizadores são muito rápidos, eles deslizam muito bem, a frição estática dele é muito baixa, é muito bom. No geral, eu usei este mouse daqui sem o Motion Sync, né, porque eu sinto que Motion Sync, muita gente fala que aumenta a latência, eu gosto de uma coisa que tem mais latência imediata, e não só isso também, mas eu sinto que Motion Sync foi mais uma coisa que as pessoas criaram para vender mais. E não necessariamente é uma coisa que você vai acabar utilizando, né? E eu vou falar pra vocês, a performance nesse mouse é impecável, cara. Muito boa, muito sensacional. Não senti falta de absolutamente nada. Obviamente, se eu for fazer uma medição, que eu não consigo medir, mas se você for medir, por exemplo, com o Logitech G Pro X Superlight, que é referência em quesito de latência, claramente, né, vai ter uns números melhores. Mas isso aqui tá, tipo, na base dos milissegundos. Então, tipo, se eu fosse priorizar, eu priorizaria primeiro o shape, e aí sim, depois latência, e por sinal vocês concordam, das enquetes que eu vim fazendo aqui no canal, vários de vocês se preocupam muito mais com shape acima de qualquer coisa. Então, concluindo essa parte aqui de performance, você não vai sentir diferença nenhuma comparado a outros mouses wireless, tá? Performa tão bem quanto os outros mouses wireless. Mas puxando agora que eu falei de shape, vamos falar sobre o shape deste mouse, né? O shape desse mouse, como vocês podem perceber, ele tem uma ressemblância muito forte com shapes que são clones, né, do Endgame Gear XM1. Ou seja, aqui na lateral você vai perceber bastante parecido com mouses tipo o X2, a Pulsar, o Ninjutsu Sora. Só não diria Lamzo, porque a Lamzo, no caso, ele tem uma inclinação maior assim, sabe? E esse mouse daqui, ele tem as laterais mais planas, que lembram mais os dois mouses que eu mencionei antes, tá? Muitas pessoas dizem, eu não tive a oportunidade de testar, mas dizem que esse shape é quase uma cópia muito parecida com o Ninjutsu Sora. Se você já teve a oportunidade de experimentar o Ninjutsu Sora, este mouse daqui vai ter um shape que vai te dar bastante lembrança dele, tá? Mas então, como que eu posso resumir esse shape? É um shape muito seguro, tá? Vocês podem perceber a curvatura dele aqui é bem tranquila, não é uma curva muito agressiva, mas ainda existe, tá? As laterais são bem planas e é uma coisa legal que permite você posicionar o seu dedo em diversos lugares aqui na lateral do mouse, dando mais liberdade para quem tá usando, né? E ultimamente eu vim usando bastante claw, né? Eu acabo jogando de claw e às vezes eu estico um pouco o dedo para dar um pouco de microajuste no fingertip, mas vale a pena ressaltar que se eu tiver mais focado eu tô usando o claw. E este mouse daqui, para as minhas dimensões de mão que estão aparecendo aqui embaixo, é sensacional para claw, tanto quanto relaxado como agressivo. Eu sinto que agressivo dá um pouco mais de espaço para você poder segurar, né, e claramente ter uma pegada um pouco mais relaxada aqui com o quesito de espaço, mas você pode perceber que eu posso relaxar o meu claw também e vai caber nas minhas dimensões de mão. No geral, ele é um mouse
pequeno pra médio. E falando bem na real, assim, o peso leve, o bom balanceamento dele permite tanto quanto o fingertip mesmo, sabe? Eu ainda acho um pouco grande pra fingertip, mas é possível. Mas o ideal mesmo desse aqui é um shape pra claw. Palm, se você tiver uma mão bem pequenininha, talvez role, mas claramente daqui vai perceber que você vai ter os dedos sobrando aqui na lateral, na parte da frente, melhor dizendo. Então, não é o ideal pra palm, tá? Então, vamos pra comparação de shapes. Primeiro, eu vou fazer uma comparação com um mouse que eu não tenho em mãos, porque eu vendi. O principal motivo da venda foi porque eu peguei esse mouse daqui. Eu virei e falei, bom, tem que ter esse Pulsar, este VXZ, eu vou ter o VXZ porque ele é o meu main, né? E o Pulsar X2 Mini. Se você migrar entre os dois, duas coisas que você vai perceber. A presença da corcova aqui atrás preenche mais a mão, no caso do VXZ, porque ela é mais alta. A largura de pegada é muito parecida, porque o X2 Mini, ele é um mouse relativamente largo pro comprimento dele. Então, a largura dos dois é muito parecida. E é uma coisa que eu gostava da largura, mas eu não gostava que o comprimento, pra mim, sabe? Que eu precisava de um pouco mais de comprimento pra poder fazer claw no X2 Mini, sabe? E esse comprimento extra do VXZ sanou essa minha necessidade, saca? Mas, no geral, o X2 Mini eu acho que recomendo mais pra fingertip mesmo, sabe? Ou se você tiver uma mão menor e precisa fazer claw. Mas, sendo bem honesto, se você tiver dimensões de mãos parecidas com a minha, ou até mesmo um pouco maior, levemente maior, coisa de 1 centímetro, assim, 1,5 centímetro, isso aqui pra claw vai ser sensacional, vai ser melhor do que o X2 Mini, tá? Vou fazer uma comparação agora com o mouse que tá na mesma faixa de preço. Agora estamos falando do Ajaz 199. O Ajaz 199, ele tem uma presença de corcova mais centralizada, né? O que não dá tanto apoio pra palma na hora de você fazer claw, mas ainda existe, tá? Porque é uma corcova relativamente robusta, né? Os botões principais do VXZ são mais baixos, o que eu gosto. Os cliques tem uma sensação comparável, por mais que um seja TCC e outro seja Juan Pink Dot, sabe? Eu gosto muito mais do scroll do VXZ, porque, pô, isso aqui é muito molinho, sabe? O Ajaz é muito molinho. No geral, o Ajaz, ele é mais fino. Ele é quase tão comprido quanto. Ele acaba perdendo alguns milímetros só de comprimento. Mas eu sinto que o Ajaz, ele serve por conta da corcova ser mais centralizada, que ele não preenche tanta mão. Ele funciona legal para fingertips. Só que eu vou falar para vocês que o peso dele é uma coisa que atrapalha. Porque aqui você tá falando de um peso de 60 gramas numa carcaça pequena. Então você sente isso. E não só isso, mas o balanceamento dele não é muito bom, sabe? Tipo, ele é meio pesado para trás. O revestimento dele ficou escorregadio depois de um certo tempo. Então, assim, falando em qualidade de mouse, o VXZ dá voltas e voltas em volta do Ajaz. No quesito de shape, se eu fosse recomendar o shape por uma coisa ou outra, o Ajaz seria melhor para fingertip, querendo ou não, só que eu ainda não recomendo nessa faixa de preço. É estranha a situação, porque o shape teoricamente do Ajaz é melhor, mas o peso, a qualidade, o produto finalizado é muito melhor no VXZ Pro, muito melhor. Então até mesmo para fingertip eu digo que, tipo, nessas horas, para quem viu meu review do Ajaz sabe que eu tive inconsistências de performance, e o VXZ não tem nenhuma. Então, tipo, é muito difícil recomendar o Ajaz em cima do VXZ. Para mim o VXZ, tipo, pegou assim a coroa da mão dele, assim, não que eu tivesse dado uma coroa, mas se alguém deu uma coroa para Ajaz 199, tem a noção que, pra mim, este mouse daqui, ele com certeza arranca a coroa da mão dele. No final das contas, objetivamente, quase subjetivamente, o VXZ é bem melhor. Agora eu vou pegar um mouse que eu já tinha mencionado antes, mas ele serve mais para fazer uma comparação com o Razer Viper Mini, que é o Series One Pro da Glorious, né? O shape dele, ele tem umas características parecidas com o próprio Ajaz. Ele tem uma corcova que é menos presente, ele é mais fino do que o VXZ, a corcova é mais centralizada que o VXZ. E assim, é bizarro pensar que isso daqui foi $100 e isso daqui tá na faixa dos 200 e alguma coisa reais. Porque eu pegaria esse daqui da direita pra claw qualquer dia acima do Glorious também. O motivo é muito simples. Não só o shape, mas o revestimento do Glorious é péssimo. Ele tem zero aderência. Eu recomendo você pegar grip tape. Mesma coisa se aplica pro Viper, que o Viper ele tem uma textura meio granulada, mas não dá aderência. O Viper, no caso, ele tem problema de lift-off distance, né? Então é uma coisa que pra mim faz diferença, porque eu remo bastante, né? Eu uso sensibilidade baixa. E, sendo bem honesto, wireless, pesando apenas 48 gramas, por mais que não seja o shape ideal para fingertip, eu ainda escolheria o VXZ acima do Viper Mini. E com certeza escolho acima do Glorious, pelo simples fato de isso aqui não vale o que eles cobram mais. Hoje em dia, o
Glorious Series One Pro, ele não vale o que as pessoas cobram. Tanto que se eu fosse vender isso aqui no mercado usado, eu jogaria o preço lá embaixo. O VXZ pra mim ainda valeria mais a pena, tá? A não ser que você seja um colecionador e queira ter uma coisa mais exclusiva, como Glorious, não vale a pena. Se você quer comparar o Viper Mini com o VXZ, então, a única coisa que faz o Viper Mini vencer é o shape mais adequado pra fingertip. Ele é mais fininho também, uma pegada mais fina, só que você vai perceber aqui que, no caso, a curva é mais acinturada, né, nos shapes do Viper Mini, enquanto o VXZ ele tem uma coisa um pouco mais reta e dá uma pegada muito mais safe. Então se você quer, nossa, eu tô pegando meu primeiro mouse e não consigo pegar um G Pro X Superlight, qual que é um shape barato, safe, pra poder começar a construir uma noção do qual que é o meu shape predileto? O VXZ é melhor do que o Viper Mini. O Viper Mini é mais polarizado, assim, sabe? É tipo, ou você ama ou você odeia. E por último, mas não menos importante, claramente o benchmark de todos os mouses que a gente tem, o G Pro X Superlight, né? O queridinho. O G Pro X Superlight, ele é mais comprido, tá? Ele é mais pesado também, mas tipo, não parece muito mais pesado, sendo bem honesto pra vocês. Pelo simples fato de que ele é um mouse maior e tá com peso mais distribuído, né? E assim, sendo bem honesto, eu gosto mais do VXZ pra claw e fingertip, mas se você curte um palm assim e tal, o G Pro X ele é um shape maior e vai preencher melhor a sua mão. Mas até mesmo o apoio para poder fazer claw, eu sinto que o G Pro ele não dá tanto apoio assim, porque ele tem esse formato de batata, sabe? Que ele tem um pouquinho de apoio aqui, mas ao mesmo tempo a corcova dele é um pouco centralizada. A Logitech desenvolveu esse shape para ser um dos shapes mais seguros do planeta Terra, e eles conseguiram fazer isso. Só que aquela coisa que eu fiz, que eu falei no meu review do G Pro X Superlight, é um shape que qualquer pessoa pode se adequar, mas não é o shape perfeito para você, sabe? Não é um shape perfeito para todo mundo necessariamente. Se você é entusiasta e quer procurar uma coisa que vai te dar e te vestir feito luva, talvez o VXZ vai ser uma coisa mais que vai encaixar nas suas necessidades, mas também não é garantia. Mas uma coisa que é bizarro é comparar a qualidade, porque a qualidade do revestimento dos dois é muito boa. Acho que do G Pro X tá um pouco melhor, sabe? Mas obviamente isso reflete no preço, né? E acho que os controles de qualidade dos pequenos problemas que eu tive com os botões principais do VXZ, aqui no caso do G Pro X Superlight, eles estão mais controlados, né? É uma empresa maior, é uma empresa que consegue fazer, tem recursos e por aí vai, né? Mas acho que isso conclui a comparação dos shapes, né? Recapitulando rapidamente, esse shape daqui é sensacional, ele é safe, mas ao mesmo tempo não é o perfeito para fingertip. Eu ainda acho que um mouse desse naipe, só que menor, seria melhor para fingertip no meu tamanho de mão. Conclusão, é assustador o quão longe a gente conseguiu chegar pelo custo-benefício de mouses, e isso é sensacional, isso é incrível, cara, eu fico muito feliz. Agora, a grande coisa que a gente tem que começar a puxar não é hertz, não é peso, não é shape até. No máximo, a gente tem que puxar para uma variedade maior de shapes que contemplem todas as pessoas e consistência de sinal, que é uma coisa que eu não consigo medir, e dos meses que eu joguei com o VXZ, ele me pareceu ser bem consistente. Só que consistência significa o sinal ser sempre consistente, tão bom quanto o fio. Eu sei que é impossível ser perfeito tal como o fio, mas chegar perto o máximo possível, e claramente a consistência no processo de manufatura, porque esse aqui foi uma boa cópia que eu comprei com meu próprio dinheiro, não foi enviado pra mim pra review, só que existem pessoas que também vão acabar comprando e às vezes a experiência deles não é boa. Então é isso que a gente tem que começar a puxar, consistência e mais shapes. Depois que a gente chegar nisso, cara, aí a gente vai estar no mundo ideal, que a gente vai estar pagando um preço acessível por mouses que nos ajudam a performar bem. Então é isso, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe seu like aí. Se vocês gostaram demais do meu conteúdo, eu recomendo você se inscrever, e se você ainda não se convenceu, vão estar aparecendo aqui na tela 2 conteúdos que eu acho que você pode gostar: a playlist de mouses e um vídeo que o YouTube tá recomendando pra vocês. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.